Primeiramente, Wesley, muito obrigada por estar compartilhando esse conhecimento com a gente. A gente vai fazer agora uma rodada de perguntas de alunos e aí a gente vai entrando em alguns assuntos que talvez você já passou, mas que a galera está com algumas dúvidas. Vamos lá. Primeira coisa, o MEI é pago? Quando a gente entra ali no Google mesmo, a gente vê alguns locais que cobram para fazer MEI. O MEI é pago ou não? Não, o MEI ele é justamente para você hoje fazer o MEI, tá bom? Primeiro eu quero agradecer também pelo convite, tá? Imagina, é um prazer todo nosso. O MEI hoje, você através do portal do empreendedor, você pode fazer o seu MEI sem custo nenhum. Inclusive tem as agências, né, do Sebrae que fazem esse MEI para todas as pessoas que recorrer a eles e outras contabilidades também. O MEI não tem custo. Sabemos que tem várias empresas que cobram isso de forma, né, na internet, mas se você fazer direto pelo site do portal do empreendedor, você mesmo pode fazer de casa e não vai ter custo nenhum. Então, você vai ter só custo mesmo das mensalidades após a criação do CNPJ. Então, okay? essa é uma orientação importante, porque se a galera clicar e estiver cobrando alguma coisa, ela não está no portal do empreendedor, Não né? vai, não segue. Show. O CNPJ do MEI tem alguma diferença? Porque às vezes a pessoa acha que por ser MEI, né, por ser a primeiro patamar ali, é algo inferior. E como é que funciona o CNPJ do MEI? Não tem diferença. Diferença não. É um CNPJ, é uma pessoa jurídica, assim como qualquer outra. Pode pegar uma empresa multinacional, ela vai ter um CNPJ. E o MEI também vai ter um CNPJ. O que tem alguns detalhes que você consegue identificar que é microempreendedor, né? O fornecedor, propriamente o banco. Até então, o MEI, o nome empresarial dele tinha que aparecer o seu nome todo e na frente o seu CPF. Agora não precisa mais aparecer o CPF, eles tiraram o CPF, mas o nome empresarial do MEI tem que ser o seu nome que está no seu cadastro de pessoa física, que é o seu CPF, e embaixo tem o nome fantasia, que é o nome que você quer dar para a sua empresa. Tá bom? Hoje o MEI, isso no caso da Receita Federal, que é o CNPJ, ele tem a mesma formalidade de qualquer outro CNPJ. O que o MEI tem em alguns estados é que a parte de inscrição estadual, ele é isento, ele não tem. Por exemplo, o Estado do Rio não tem. Então, o Estado do Rio não tem inscrição estadual para MEI. Ele não aparece. Você pode ser um comércio, né? Porque só tem inscrição estadual quem é comércio. E aí, mas no estado do Rio você está isento. Em outros estados tem a inscrição estadual, sim. Dependendo do estado, se for necessário, a gente disponibiliza a lista. Não, perfeito. Já tenho um MEI que não é de papelaria. A pessoa consegue trocar? Consegue. Dentro do portal do empreendedor, sem custo nenhum, você consegue ir lá em alterar dados do MEI e você muda as atividades. Ou você acrescenta o segmento de papelaria dos canais que a gente já citou dentro dos temas aqui abordados, ou você soma ou você exclui o que você tem e coloca, ou seja, você consegue fazer qualquer tipo de alteração sem custo algum dentro do portal do empreendedor mediante a sua senha do Gov. Sendo MEI, preciso ter alvará? Então, o MEI, ele tem uma bacana que eu acho que isso a gente não abordou dentro dos temas. O MEI, ele automaticamente ele sai com um alvará, dependendo das atividades. Ele já sai com um alvará federal, vamos dizer assim, tá? Estou falando uma linguagem bem objetiva. E esse alvará, ele tem validade por 180 dias, tá? E dependendo do segmento, se for área de comida, que não é o caso de vocês, aí cabe também a Secretaria de Vigilância Sanitária do município. Mas, a princípio, o MEI tem um alvará por 180 dias, depois disso, ou durante esse período, é um período que você tem que regularizar junto à prefeitura da sua cidade. Então, mesmo sendo MEI, depois de 180 dias, eu preciso, então, ou depois ou durante. Ideal é durante, que você tem 180 dias para fazer isso, para não esperar ficar sem nenhum alvará. Durante 180 dias, você tem esse amparo. O pagamento da guia mensal do MEI, ele varia de acordo com a receita que essa pessoa está tendo ou não? Não. A receita, como a gente já abordou nos temas anteriores, a receita vai até R$ 6.750, R$ 6.750, isso mesmo, por mês. E isso varia. Você faturando 6.750 ou não faturando nada naquele mês, você tem que pagar uma taxa, né? Um pagamento fixo, que é entre R$ 70 e R$ 80
conforme as atividades. Se tiver serviço, aumenta um pouquinho. Se tiver só comércio, mas é entre R$70 e R$80. Isso vai até numa outra pergunta, que é: trabalho com prestação de serviço e venda de produto. Como que eu emito nota nesse caso? Sem problema nenhum. A prestação de serviço e o comércio pode estar dentro das atividades do MEI. Ele do pode mesmo tanto MEI. prestar no mesmo MEI. Isso. Ele pode ter serviço e pode ter comércio e fazer as duas atividades. Só que na parte de comércio ele emite nota fiscal de venda. Isso se for para uma revenda para o CNPJ, porque ele está desobrigado. E se for serviço e estiver emitindo um serviço também para uma pessoa física final, um usuário final, também está desobrigado de emissão de nota fiscal de serviço. Mas se estiver prestando serviço para uma empresa, aí sim, ele tem que emitir nota fiscal. Bacana que agora tem uma novidade e a nota fiscal de serviço já não é só mais da prefeitura, você consegue emitir ela também pelo site do Sebrae. É possível você emitir notas fiscais de serviço e a de venda conforme a sua Secretaria de Fazenda. E isso se for para PJ, se não for para consumidor final. Se for para consumidor final, eu posso ter prestação de serviço, posso ter comércio e estou desobrigado de emitir nota fiscal, mesmo que seja para outro estado. Ótimo. Existe algum problema receber na conta bancária física? Vendi ali com o meu MEI, com o meu CNPJ e estou recebendo na conta da pessoa física. Tem problema? O MEI é justamente para isso, para não acontecer mais isso, porque a conta pessoa física, a gente já comentou, o máximo que deve entrar nela, para você não ter tributação do imposto de renda pessoa física, é até R$ 1.903. Então, se você abrir um MEI, você tem que abrir uma conta PJ, né? E todo o recurso financeiro tem que ser nessa conta PJ, não pode ser para pessoa física. Ah, Wesley, mas eu quero levar da PJ para minha pessoa física, meus gastos pessoais. Aí sem problema nenhum, existe uma questão chamada distribuição de lucros, de dividendos, que aí o dinheiro cai na PJ e da PJ eu mando para a pessoa física. Mas aí fica documentado essa transferência ao qual a gente lança na contabilidade como distribuição de lucro. Wesley, durante uma aula você falou de blindagem do CPF. O que é essa blindagem do CPF? Hoje o que acontece? Hoje, quando você abre uma empresa ou transforma uma empresa, se você é MEI e quer transformar para um Simples Nacional, existe algumas formas. Antes existia a Eireli. A Eireli foi extinta em dezembro, né, de 2021, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, assim, hoje eu sou MEI, eu posso virar uma empresa individual, na condição, o MEI é uma empresa individual. Ou seja, tudo que acontecer no MEI, você totalmente fica exposto com o seu CPF. Essa empresa individual, já dentro do Simples Nacional, com maiores faturamentos, também existe essa exposição, que a gente chama de requerimento individual. Porém, agora, substituindo a Eireli, entrou a SLU. Isso para quem é um sócio só, um dono só. Ah, só eu que sou o dono da empresa, porque o MEI é só uma pessoa, tá? Aí é a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que nada mais é do que aquelas famosas empresas que no final tem LTDA. LTDA é o quê? Limitada. Limitada é o quê? A responsabilidade do capital social. Aí existe uma blindagem societária e a empresa responde mediante o seu capital social, protegendo assim o CPF do proprietário dela. Claro que pode haver uma corresponsabilidade em algum momento, mas inicialmente a empresa responde por ela mesma e o CPF seu fica protegido na condição de SLU. Acaba sendo uma melhor opção de proteção, né? É o que a gente sempre orienta. Uma outra pergunta, já que a gente está falando de desenquadramento do MEI. Quando a gente desenquadra do MEI, você tem que pagar aqueles impostos que são diferentes. Nesse imposto, a gente está falando de imposto de venda, né? Mas também existe um imposto que você paga nas suas compras, certo? Quando você compra um produto já, um material de um fornecedor, como é que funciona isso? Porque eu vejo que tem muita gente que foca só no imposto ali de venda e esquece que você também tem notas que recebem, né? É verdade. Só que o MEI, ele é mediante o MEI, ou até o Simples Nacional, é mediante faturamento, né? Então, aqueles impostos que tem, no caso do MEI, praticamente o valor todinho da guia é previdenciário. Então, outra coisa bacana que vale a pena falar, você que tem um MEI, você tem a parte previdenciária, você mulher, você não homem, correspondente a um salário mínimo. Tem a licença maternidade, né? Assim como auxílio doença, correspondente a um salário mínimo. Ah, Wesley, já estou até fazendo uma pergunta, mas eu sou MEI,
mas eu também tô trabalhando, tô fichado. Então aquele MEI não cumula, não é acumulativo, aquela parte previdenciária ela deixa de existir para acumular para fins de aposentadoria e também para benefícios previdenciários que eu citei. E falando sobre o que você agora acabou de dizer, sobre os impostos ali, os né? impostos, praticamente no MEI é só Previdência e ICMS se é comércio. E se não for comércio, é Previdência e ISS, que é o Imposto sobre Serviço, se for prestação de serviço. Show de bola. Acho que a gente findou aqui. Wesley, mais uma vez eu vou te agradecer por essa participação. Tenho certeza que vai ser aí de muito valia para os nossos alunos. Pessoal que está ouvindo aí, assistindo até o final, qualquer dúvida que tenha em relação a algum outro assunto que não foi abordado, né, e queira o contato da Elo, é a nossa contabilidade, é a contabilidade que a gente indica ali com o maior carinho. A gente vai deixar disponível nos materiais de apoio aqui durante as aulas, tanto o contato ali de e-mail, telefone, WhatsApp, e eles têm total disponibilidade, né, Wesley, para entrar em contato com vocês. Tem todo um time aí para receber todo mundo lá com o maior prazer. Uau, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Abraço a todos.